Capítulo 8, Tocando os sinos do céu. Quase não há dúvidas de que os primeiros instrumentos musicais criados foram os da percussão. A Bíblia nomeia Jubal como sendo o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gênesis 4:21. Essa passagem em Gênesis 4 só menciona a harpa e o órgão, os quais eram instrumentos de corda e vento. Ainda assim, a tradição relata que Jubal pegou as primeiras sugestões para sua arte do som da batida do trabalho do seu irmão Tubal-Caim. As primeiras notas musicais soavam como uma batida em alguns objetos produtores de som, tais como madeira ou alguma pedra, mais precisamente produzindo sons que não eram definidos e claros. Contudo, nós bem sabemos que eles foram resultado da percussão. Em Gênesis 31:27, Labão diz a Jacó: para que eu te enviasse com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas. Essa foi a segunda menção de música na Bíblia. Aqui nós vemos o som de cordas se misturar com os sons produzidos pelas batidas na pele bem esticada do adufe. A canção do louvor através da qual Miriam e suas jovens celebraram o triunfante êxodo do Egito foi acompanhado exclusivamente por adufes. Esses instrumentos se assemelham ao pandeiro moderno, no qual um som como de tambor produzido por golpes sobre a pele se combina com o retinir de pequenas placas de metal, tocando umas contra as outras, enquanto o adufe é balançado ou sacudido no ar. Os instrumentos musicais se desenvolveram desde os primórdios da civilização. Ilustrações interessantes são encontradas na história musical nas nações asiáticas, que a retiveram por vários séculos. Um dos mais elaborados instrumentos conhecidos pelos chineses é o qing, inventado por um de seus imperadores mais de 2.000 anos antes de Cristo. Consiste-se em 16 pedras lisas, suspensas em 2 fileiras dentro de uma armação. As pedras eram de tamanhos e formatos diferentes para que, quando ele fosse tocado pelo bastão de madeira, produzisse uma escala variada de notas. Eles também usavam tambores de todo tipo e tamanho, filas de placas de cobre, chocalhos de madeira, tonéis de madeira tocados com algo como martelo e símbolos enormes. Uma foto de uma orquestra japonesa nativa que foi esculpida no trabalho de Siebold, no Japão, mostra 7 músicos tocando uma flauta, um tambor enorme no formato de uma ampulheta, 2 tambores pequenos, 2 matracas e um conjunto de chocalhos de madeira. Nessa escultura, dos 7 instrumentos, todos menos um são instrumentos de percussão. Outras nações asiáticas exibem uma instrumentação similar. Apesar dos instrumentos de sopro e de corda desempenharem um papel maior em muitas delas. Essa antiga, porém comum descoberta de sons produzidos por sopros ou batidas em pedras e metais traz o entendimento da origem do sino. Na arte primitiva, algumas imagens assemelham-se com o sino moderno em sua forma. Não deveria haver surpresa ao se encontrar muitos autores antigos de poesia e literatura fazendo inúmeras alusões ao uso de sinos como um instrumento musical. O livro de Êxodo nos dá a primeira menção de sino nas Escrituras. Ele fala de pequenos sinos dourados que tintilavam ao redor da borda do manto do sumo sacerdote levítico. Veja Êxodo 22:33. Também Zacarias falou a respeito de sinos adornando os arreios dos cavalos. Veja Zacarias 14:20. O badalar do sino
É um som que tem sido ouvido pelos ouvidos do homem quase desde seu surgimento. Eu desafio você a testar e comprar um novo teclado sintetizado que não inclua sons derivados do sino. Até hoje, embora os sons sejam sintetizados ou sintéticos, de teclado para teclado haverá mudanças notáveis nos sons e na ressonância dos sinos. É óbvio que os sinos têm um som que ainda hoje incita uma resposta emocional aos seus ouvintes. É suficiente dizer que sinos, em um nível ou em outro, têm impactado cada geração desde que a música surgiu. Pela história, se houve um impacto no natural, eu posso assegurar que houve um impacto no reino espiritual. O sino é um instrumento de proclamação. Convocando-os. O papel de um mensageiro, pajem ou arauto da cidade foi substituído pela televisão, pelo rádio e por outros incontáveis meios de comunicação eletrônicos. O que costumava ser anunciado pela voz humana se transformou em palavras na tela de um computador ou de um jingle atrativo de um comercial de televisão. Você já se perguntou o motivo pelo qual os chamamos de jingles? Poucas coisas se prendem ao ouvido tão rápido quanto o toque de um sino. Em inglês, jingle significa tinido, retinir. Por séculos, as pessoas têm usado o som de metal tinindo contra o metal para prender a atenção de corações em todo lugar. No entanto, há mais sobre esse som fascinante. O sino sempre foi um meio de convocar as pessoas. Heróis espirituais como Charles Wesley e George Whitefield usavam sinos para reunir as pessoas no centro de suas cidades, para que eles pudessem pregar a mensagem de Deus sobre a salvação. Os sinos têm sido utilizados dentro dos campanários nas maiores catedrais do mundo, onde é com frequência necessário até 60 homens para tocá-los. Sinos foram tocados nas minúsculas torres das menores igrejas do interior, onde um diácono sorridente e já idoso convocaria os adoradores. Onde quer que tenham sido tocados, eles o foram com um propósito: atrair os de longe para a casa de Deus. O sino também tem estado sempre conectado a pregadores e profetas, aqueles que declaram e trazem à luz a palavra do Senhor. John Knox e George Fox caminharam por suas cidades tocando sinos enquanto declaravam a palavra do Senhor sobre a terra. Esses homens criam na realidade de liberar o que estava no espírito com um som natural. Infelizmente, essa convicção estava entrelaçada a superstições quase invisíveis. Durante a mesma época, acreditava-se que o sino deveria ser tocado sempre que uma pessoa morresse. Assim que a pessoa dava o seu último suspiro, uma testemunha tocaria o sino na esperança de amedrontar os espíritos malignos que desejavam capturar sua alma. Eles acreditavam que isso dava à pessoa uma vantagem inicial na busca do seu caminho para a eternidade, sem os espíritos maus tomando-a antes. Embora supersticiosos, é importante notar como essas pessoas ainda assim estavam conscientes do liberar espiritual por trás do badalar de um sino. Os sinos na Europa tinham ainda outro propósito. Antes da invenção do relógio, os sinos foram os primeiros guardiões do tempo. Durante todo o dia, os cidadãos estavam aptos a marcar o tempo por meio dos sinos, os quais começavam às 6 da manhã e tocavam de 3 em 3 horas. A única exceção a esse sistema era o sino da hora de recolher, o qual tocava às 20 horas. Esta era a notificação da hora de dormir, ou do francês,
da hora de cobrir as chamas. Na verdade, a palavra francesa para toque de recolher é couvre-feu, apagar o fogo. Seguindo uma noite de descanso, os sinos tocariam novamente às 6 e as chamas seriam acesas de novo. Os sinos do Espírito Santo estão sendo tocados agora para despertar uma igreja adormecida. A música de Keith Green uma vez se referiu a nós como um povo adormecido na luz. As chamas de nossos avivamentos, autoinduzidos e autossuficientes, estão sendo cobertas pela mão de Deus. E nós estamos vendo suas chamas de avivamento iluminarem esporadicamente o mundo. Essas são as chamas da verdade. E os sinos ouvidos são os sons dessa verdade. Sinos não somente anunciam e declaram, mas também pronunciam uma guerra iminente. Nos séculos 11 e 12, a maioria dos navios de guerra possuía sinos engastados a eles. Enquanto um vigia estava no ninho do corvo, o som do vento e da água era tão alto que era impossível aos outros ouvirem seus gritos avisando sobre as horas de chegada dos inimigos. Para ter certeza de que todos a bordo haviam ouvido o grito de perigo, ele usava o sino para alertar a tripulação dos navios que se aproximavam. Esse toque era um chamado para a guerra. Ao ouvi-lo, todos os membros da tripulação se preparavam para a batalha. Muitos hoje ouviram um chamado para a guerra em seu espírito. Deus está enviando agora o som para fazer a chamada. O tempo para a guerra está sendo marcado com os próprios sinos do céu. Nós devemos levar a sério esse som que nós ouvimos. Os sinos sempre foram precursores do avivamento. Eles foram utilizados para convocar os guerreiros, marcar o tempo e chamar para o serviço. Nesse caso, nós temos a expressão capitão porteiro. Além de usados cerimoniosamente para bênçãos e maldições por várias gerações desde o livro de Levíticos. Durante os tempos de guerra, eles foram roubados das torres dos mosteiros e derretidos para a produção de armas e instrumentos de guerra. Por exemplo, em Richmond, Virgínia, a Segunda Igreja Batista doou seus sinos de bronze para o exército confederado de Robert E. Lee, para serem derretidos e transformados em canhões. E durante os tempos de paz, esses canhões e outras armas de guerra foram novamente derretidos e transformados em sinos. Seja na paz ou na guerra, nós não podemos perder de vista o significado e o propósito dos sinos. Nós devemos prestar atenção ao som que tem tocado nosso espírito. Sinos de Natal. Nada é tão lindo como o som dos sinos que tocam por todas as nações do mundo no Natal. Essa é uma tradição que começou a marcar uma das principais festas e jejuns do ano cristão. A tradição difere muitas vezes de país para país, mas a Inglaterra foi responsável pela proeminência do evento. Em um momento da história, a Inglaterra foi chamada de Ilha Ressonante. Os sinos eram utilizados para orientar o curso do ano da igreja, diferenciando as várias estações, festas e jejuns. Quando o fim do ano se aproximava, era comum ouvir os sinos tocando na torre da igreja paroquial local, uma ou duas vezes por semana. De todas as vezes que os sinos eram tocados, o toque dos jubilosos sinos de Natal era, sem dúvida, o evento mais glorioso do ano. O toque fúnebre do diabo na noite de Natal era um dos usos mais curiosos e notáveis dos sinos durante a época do Natal. Alega-se que os sinos eram tocados para celebrar a noite que Cristo nasceu, quando ele destruiu e quebrou eternamente o poder do maligno sobre o homem. Os sinos tocavam de meia-noite até 2 horas da manhã. Todos os sinos da Inglaterra soavam ao mesmo tempo, proclamando alegria e liberdade para toda a humanidade. Não seria maravilhoso ter sentado em uma nuvem e ouvido a harmonia dos sinos?
que variam de quase 196 mil quilos a 57 gramas, e todos proclamando glória a Deus nas alturas. Lucas 2,14. Por vários anos temos ouvido profetas declararem a chegada de um novo sol. Desde o imenso estrondo dos terremotos ao mais leve ímpeto do vento, Deus está falando. Em sua fidelidade, o Espírito Santo está avivando o povo de Deus para estar sensível ao som. Seja ele ouvido de um sino de 196 mil quilos ou de um com 57 gramas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7.